Fala pessoal, essa aula aqui eu só vou passar para vocês quais são os riscos que você corre vendendo na Amazon, tá? A maioria do que eu vou falar aqui agora, ela se aplica mais para a Amazon dos Estados Unidos do que para propriamente a Amazon do Brasil. Mas assim, enfim, são as mesmas regras, independente da Amazon que a gente estiver falando, tá? Então é só para você ficar ligado o que pode acontecer e o que não pode acontecer, para evitar de você ser banido ou qualquer coisa. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer quando você abrir sua conta na Amazon, você precisa entender as políticas, tá? E tem o campo de políticas dentro do dashboard, eu vou mostrar aqui no decorrer do treinamento, mas você precisa entender as políticas e as métricas e o que você pode e o que você não pode. Se você não entender isso, você tem uma grande chance de ser banido por não entender das políticas da Amazon, tá? Então, estuda as políticas, que isso é muito importante. Entendendo o Seller Central da Amazon. Então, quando você abre uma conta, você tem que entender o que você está fazendo ali dentro do Seller Central. Então você precisa entender onde que acessa as métricas, relatórios, como é que você vê teu saldo, como é que você abre um chamado, enfim. Então é muito importante que você entenda como funciona dentro do Seller Central da Amazon, para evitar de você ter qualquer dúvida que fique pendente, tá? Então, primeiro, quando você abre uma conta, entra lá, olha certinho como é que funciona o Seller Central, para depois se preocupar em começar a cadastrar produto, essas coisas, tá? Entenda como funciona para não ter problema. Uma outra coisa muito importante, pessoal, é relacionada aos feedbacks. Tem que tomar cuidado para não ficar levando feedback negativo. Quando a gente faz dropshipping, a gente corre um risco danado com o prazo de entrega, o que é normal, tá? Então pode demorar 10 dias, como pode demorar 60 dias. Então é muito importante que você mantenha o cliente informado sobre tudo o que está ocorrendo, o andamento do processo, etc. Então, se você vê que vai atrasar, se você vê que você vai ter problema, abre as mensagens e manda uma mensagem para o cliente e informa ele, porque isso vai evitar feedback negativo. Se você tomar muito feedback negativo, você pode ser banido da Amazon, tá? Então tem que tomar cuidado. Outra coisa que é muito importante é com relação ao cadastro de produtos. Quando você for cadastrar uma marca muito conhecida e você vê que você está bloqueado, não fique tentando, tá? A não ser que você tenha a nota fiscal de compra ou a invoice de compra com pelo menos 10 unidades de um produto daquela marca. Caso contrário, não fique aplicando para esse tipo de categoria, porque isso também pode ter problema. Essa aqui é uma dica, é uma das mais importantes, tá? A Amazon tem uma métrica de prazo de envio. Então, por exemplo, você prometeu enviar em até 4 dias, tá? Tem uma aula que mostra onde é que você cadastra o handling time, tudo direitinho na Amazon. Só que o que acontece? Como a gente está fazendo dropshipping da China, às vezes o vendedor lá fora demora para enviar, tá? Então ele pode demorar mais do que 4 dias. Então você tem que aprender a dosar isso e controlar. Tem uma aula também onde eu mostro como que você faz essa antecipação, tá? Porque depois você vai ter que corrigir ela. Mas assim, é importante que você não extrapole o prazo de envio. Então, se você prometeu em 4 dias, mesmo que você não tenha o código de rastreio certo, eu vou te mostrar como que você vai burlar isso a princípio, tá? Não é bem burlar, é simplesmente maquiar, mas depois fazer da forma certa para você não ser prejudicado nessa métrica, tá? Mas é muito importante que você cumpra os prazos de envio, porque isso aí impacta diretamente na tua performance. Cancelamento de ordens. Pessoal, muita gente muita gente vende e acaba se arrependendo e cancela a ordem. Isso também impacta nas tuas métricas, impacta bastante mesmo, tá? Então, se você vendeu, tenha certeza que você vai enviar, tá? Porque se você ficar cancelando ordem, isso vai acarretar em feedback negativo, isso vai acarretar em métricas ruins, e você muito provavelmente pode ser que tenha que pagar a comissão da Amazon quando você cancela. Quando o cliente solicita o cancelamento, tranquilo, tá? Você não precisa se preocupar com nada, porque daí, quando tem a solicitação do cliente, você aprova e tá de boa. Prazo de resposta das mensagens que você recebe dentro do Seller Central. Todo mundo, tá? Não existe exceção, tem que responder as mensagens em até 24 horas para ficar dentro do limite permitido das métricas. Eu já falei várias vezes sobre a Amazon, e a Amazon preza muito pelo atendimento ao cliente. Então, se você quer vender na Amazon, você tem que estar ciente que você tem que estar dentro das conformidades do site, tá? E isso indica responder as mensagens em até 24 horas. Então, pingou uma mensagem, abre e responde já para não ficar com pendência. Mesmo que seja no FBA, quando você for vender para fora, dentro dos Estados Unidos, em algum lugar, você precisa responder dentro do prazo, mesmo que seja para responder. Esse produto foi enviado pelo Amazon Fulfillment, gentileza entrar em contato com eles. Igual eu falei no primeiro ponto aqui, você precisa estar monitorando suas métricas, tá? Desde produto inautêntico, prazo de envio, atraso de entrega, garantia Z, enfim, cancelamentos, tudo isso impacta na tua conta.
tá? Então você tem que ficar atento para você não ser banido. Se você comprar produtos e puder guardar os recibos, as invoices, é importante porque às vezes a Amazon pode travar sua conta. Geralmente ela pega uns 3, 4 produtos aleatórios e pede o recibo de compra daquilo dali para você, tá? É bom que você tenha. Se você tiver os recibos de compra é muito melhor para evitar problema com eles. Eu nunca tive problema dessa forma no Brasil, na Amazon do Brasil. Já tive nos Estados Unidos e já tive na Europa, tá? Então é bom se precaver e ter o recibo de compra. Isso aqui eu não precisava nem estar falando, mas tem muita gente que gosta de arriscar. É proibido vender réplica e falsificado, tá? Se você for pego vendendo réplica e falsificado, não tem nem conversa, eles banem a conta, suspendem e acabou, você não tem nem o que fazer. Porque não existe um plano de ação para esse tipo de malandragem. Vendeu réplica ou falsificado, você está lascado. Exceto, claro, se você não souber que é réplica, daí você vai ter que passar invoice de compra lá para a Amazon e falar, eu comprei como se fosse original, agora o que eu faço? Eu já falei também isso em outras aulas. Quando você faz dropshipping nos Estados Unidos, tá, existem muitos anúncios que estão lá cadastrados que são do Alibaba, produtos que vendem no Alibaba ou no AliExpress. E as pessoas transformam aquilo em marca própria, então viram private label. Tá? Quando tem esses anúncios, você não pode cadastrar um produto dentro dessa lista, porque aquilo ali o cara criou uma marca própria, então vai causar um copyright complaint. Então você pode entrar lá, o cara abrir uma queixa contra a Amazon que você está vendendo o produto dentro da lista dele e a Amazon pode suspender a tua conta, tá? Então tem que tomar cuidado. Produtos vencidos. Se você estiver vendendo algum produto que tenha data de validade, tenha certeza que ele tem pelo menos 6 meses de validade antes de você listar na Amazon, porque se você for pego vendendo produtos vencidos, você pode ter dor de cabeça. Isso também não precisava nem estar falando, mas tem muita gente que faz na malandragem, tá? Vender produto usado como se fosse um produto novo. Não pode, tá, pessoal? Se você for vender um produto usado, você tem que colocar qual que é a situação daquele produto, se ele está muito bom, se ele está bom, se ele está muito ruim, porque a pessoa que comprar, ela pode abrir uma reclamação depois e vai ter gerar 2 problemas, o cancelamento e provavelmente uma suspensão porque você está enganando o sistema, tá? Então toma cuidado com isso, porque vai te gerar custo extra à toa. E o último ponto aqui, que também é bem importante, você não pode ter vários cadastros da Amazon, tá? Se você quiser ter mais do que um cadastro, antes de você abrir um segundo, abre um chat com a Amazon lá, um caso na Amazon e fala, eu quero abrir uma outra conta para tal finalidade, tá? Se você for pego com 2 contas, eles suspendem as 2 e você vai ficar sem nenhuma, tá? Então antes de você abrir qualquer outra conta da Amazon, por exemplo, Brasil, entra no chat lá, no serviço deles e pergunta se é possível, tá? E informa qual é o motivo. Geralmente, se são produtos e categorias diferentes, eles permitem, tá? Isso também se aplica para a Amazon do Brasil, Amazon dos Estados Unidos, Europa, enfim, qualquer Amazon, tá bom? Pessoal, segue essas regras, não é tão difícil assim, que você vai ver que você não vai ter muita dor de cabeça, tá? Para você que está fazendo dropshipping, você também tem que se preocupar principalmente com o prazo de entrega. Então, por exemplo, agora nessa época que está como pandemia aí de coronavírus, está bem atrasadas as entregas. E a Amazon é estritamente rígida com relação a prazo de entrega. Então, se você forneceu lá no seu cadastro de envio, que você vai colocar em 40 dias na casa do cliente, e você não cumprir esse prazo, se o cliente abrir uma garantia, depois que esse prazo passar, a Amazon vai ressarcir ele e você vai ficar no prejuízo, tá? Não tem jeito. Então, se você está vendendo um produto que você sabe que pode ser que demore 40, 50 dias, põe o prazo certo. Não inventa querer colocar prazo mais curto, que isso pode virar contra você, tá? Eu já tive uma experiência onde o correio perdeu vários produtos meus e acabou extrapolando o prazo de entrega e eu tive 8 garantias AZ e isso me suspendeu a conta, tá? Então tô avisando por experiência própria. Então quando você faz dropshipping, você tem que estar ciente que pode atrasar e é por isso que você tem que manter o cliente informado. Sempre, tá? Transparência em primeiro lugar. Um cliente bem informado é uma dor de cabeça a menos. Acredita no que eu estou te falando porque é assim que funciona. Bom curso, até a próxima aula.